Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Que tal? A hora começando na semana mais e vamos a começar esta semana em la fé, apoiados em las promessas de Deus, porque aunque venham lutas, aunque venham momentos difíceis, quando creemos em Deus, quando estamos em la fé, la vitória é certa. La clave para que podamos vencer as lutas, os desafios, os problemas desta vida é uno poner por obra a palavra de Deus, porque não basta apenas que uno tenha conhecimento, tenha informação, temos que obedecer, temos que actuar a fé, porque é quando actuamos a fé que Deus se manifesta para obrar em nossas vidas. A palavra de Deus nos disse que quando o rei Amazias começou a reinar em Judá, Amazias hizo lo recto ante los ojos del Senhor, aunque no de perfeito coração. Amazias hizo as coisas bem, hizo lo recto, pero Amazias era uma pessoa que se sentia insegura. Ele tinha dúvidas, tinha medo que vieram os inimigos em sua contra e prevaleceram sobre ele. E Amazias reuniu a 300.000 escorridos para a guerra, que traíam lança e escudo. Pero Amazias tomou a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 homens valientes. Verifique você que ele tinha seu exército, pero ele contratou a sueldo por 100 talentos de plata, muito dinheiro, a 100.000 homens que eram mercenários. Eles não eram de Judá, eram mercenários. Pero ele queria fortalecer seu exército, ele queria estar garantido que venceria a guerra. Pero um varão de Deus, um profeta do Senhor, se lhe acercou e lhe dijo: Rei, não vaja contigo el exército de Israel, porque o Senhor não está com Israel, nem com todos os filhos de Efraim, porque estes 100.000 homens eram de Israel. E naquela época, Judá estava separado de Israel. E Deus lhe disse: não vaja contigo este exército, porque o Senhor não está com ele, nem com todos os filhos de Efraim. Pero, se vais assim, se lo haces e te esfuerzas para pelear, Deus te hará cair delante de los inimigos, porque em Deus está o poder para ajudar ou para derribar. Verifique você, amiga minha, amigo meu, que Deus enviou o profeta Amazias, o rei de Judá, dizendo para que ele não fuera com aqueles 100.000 soldados que haviam sido contratados a sueldo, porque Deus não era com eles. Pero era a decisão dele, porque ele tinha que decidir crer ou não crer, porque crer ou não crer é uma decisão de cada um. Deus nos dá sua palavra, Deus nos dá sua promessa, Deus nos mostra o caminho a seguir, pero somos nós outros quem temos que decidir seguir a orientação da palavra de Deus ou não, actuar a fé ou não. Esta
es nuestra decisión. Entonces, el profeta dijo, si vas así y lo haces y te esfuerzas para pelear, Deus te hará caer delante de los enemigos. Porque em Deus está el poder, ou para ajudar, ou para derribar. E Amazias, que não era tão espiritual, não era assim uma pessoa de tanta fé, ele dijo ao varão de Deus, que pois se hará de los 100 talentos que é dado ao exército de Israel? Mire que ele estava preocupado com o dinheiro. Ele estava preocupado com o que havia pagado. Quando ele tinha que estar preocupado em fazer o que Deus lhe havia orientado. E são muitas as pessoas que, às vezes, sabe, se preocupam com o que vão a sacrificar, com o que vão a renunciar. Quando nós outros temos que mirar para o que Deus nos dará, se nós outros obedecemos sua palavra, se nós outros sometemos nossa vida a sua palavra. Não podemos dar lugar a dúvidas, porque a palavra de Deus é fiel e a palavra de Deus se cumpre quando creemos en ella. E o varão de Deus, o profeta, respondeu a Amazias e dijo, el Senhor pode dar-te muito mais que isto. Verifique você, amiga minha, amigo meu, verifique, Alberto, que estava em las manos de Amazias sua vitória ou sua derrota. O profeta de Deus lhe trajo a palavra, lhe trajo o mensagem. Ele estava preocupado com o dinheiro que havia pagado. Pero se ele renunciara, se ele sacrificara, Deus lhe daria a vitória e Deus lhe daria muito mais. Porque Deus sempre nos dá muito mais de lo que nós outros damos a Ele. Definitivamente, obispo, Dios no se queda en deuda con nadie. Lo que pasa que Amasías, como usted bien ha dicho, pues su fuerte no era la fe, su fuerte no era su relación personal con Dios. De hecho, que prefirió hacer una alianza con un ejército de mercenarios y contratarlos antes que buscar en primer lugar a Dios. Y esto mismo ocurre con mucha gente que en los días de hoy, delante de las adversidades, de los problemas, de los desafíos que suelen ocurrir en el día a día, pues buscan recursos en este mundo, buscan recursos alternativos, deciden confiar en las promesas de los hombres, hacer las cosas a su propia manera, porque tienen como miedo que en el momento del vamos a ver, pues las cosas les salgan mal y ellos prefieren tener como una especie de seguridad terrenal o seguridad mundana antes que vivir por la fe. Lo que ocurre es que el propio Dios nos exige vivir por la fe, porque la fe nos vivifica. Y cuando nosotros nos lanzamos de cuerpo, alma y espíritu en los brazos de Dios y nos despojamos de nosotros mismos, venciendo nuestros miedos, los egoísmos, superando las dudas, sin miedo a sacrificar, sin miedo a perder. La verdad es esa, sin miedo a perder, y decimos, ¿sabes qué, Dios? Yo me lanzo en tus brazos, yo decido confiar en ti. Es a través de esa entrega cuando Dios interviene, porque, obispo, con Dios no sirven las medias tintas. Las cosas a medias con Dios no sirven. O se está con Él o se está contra Él. O se cree o no se cree. O se obedece o no se obedece. O se practica su palabra o no se practica. Y esto es una decisión que nosotros debemos adoptar. Amasías tuvo que creer.
Es verdad, tuvo sus dudas, tuvo sus miedos, pero él tuvo que dar ese paso adelante porque a través de esa decisión firme de fe es que él tendría la victoria. Se a verdade é que todo iba a depender de ele, obedecer ou não a palavra de Deus, porque a vida e a morte, a bendição e a maldição está delante de cada um. Todos temos por delante a vida e a morte, a bendição e a maldição. Pero uno escorre, uno decide o caminho a seguir. Nós outros cosechamos hoje lo que sembramos ayer, e cosecharemos mañana lo que sembremos hoje. E se hoje tomamos a decisão de servir a Deus, de obedecer a palavra de Deus, de ponerla por obra, nós outros cosecharemos uma vida plena, bendecida, exitosa, feliz. É isso. Todo vai depender de nossa atitude de fé. Nossa fé é probada. Deus prova nossa fé. Deus aqui estava probando a fé de Amazias. Lo estava probando. Ele teria que sacrificar, teria que renunciar, não podia estar apegado aos 100 talentos de prata que havia pagado ao exército de Israel que havia contratado a sueldo. Ele tinha que apoiar-se em la palavra de Deus para que tivesse êxito. E Amazias resolveu obedecer. Ele resolveu poner por obra a palavra de Deus. E diz a Bíblia que Amazias apartou o exército de la gente que havia venido a ele de Efraim, para que se fossem a suas casas. E eles se foram, enojados grandemente, e regressaram. E esforçando-se Amazias, sacou a seu pueblo, a seu exército, a seus homens que eram escorridos, separados, e vindo ao Valle de la Sal, e allí matou de los hijos de Seir 10.000. E los hijos de Judá tomaram vivos a outros 10.000, los quales levaram a la cumbre de um penhasco e de allí los despenharam. E Amazias prevaleceu sobre todos seus inimigos. Deus lhe deu a vitória. E Amazias pudo recorrer muito grande botim. Ele recorreu muito grande botim. Deus lhe deu muito mais de lo que ele havia sacrificado, de lo que ele havia renunciado. E sempre é assim, sempre. Deus é fiel. Deus cumpre sua palavra. Quando nós outros cumprimos com Deus, Ele cumpre com nós outros. Ele jamais desampara aqueles que Ele buscam, aqueles que são fieles. Não podemos estar mirando para o sacrifício que temos que fazer. Temos que mirar para a conquista, para a vitória, para o que Deus hará em nossas vidas se nós outros nos entregamos, nos lançamos de corpo, alma e espírito em suas mãos. É isso, Alberto, que hace a diferença entre cristianos e cristianos, entre creyentes e creyentes, porque são muitos os que dizem crer, pero não se entregam, não priorizam o reino de Deus, não buscam em primeiro lugar a ser a vontade de Deus, e por isso há tanta gente creyente, tantos cristianos vivendo na vida de fracassos, de misérias, de frustrações neste mundo, porque não manifestam a fé, são probados, pero não são aprobados por Deus. En el momento de la fe, obispo, prevalecen los criterios
humanos, los criterios de uno mismo, ¿no? Y claro, uno se inclina para un lado en desmedro a la voluntad de Dios, pues ocurre esas frustraciones, esos fracasos, esas profundas decepciones, porque Dios exige que vivamos por la fe, que practiquemos su palabra, y eso exige renuncia, sacrificio, abnegación, confianza. Lo que pasa es que hay personas que en ese momento, pues, a Dios le dicen no. No quiero hacer como tú me estás indicando, no quiero hacerlo como dice tu palabra, sino quiero hacerlo conforme yo quiero, conforme pienso que debe ser hecho o conforme mis miedos, mis temores, mis preocupaciones se imponen a mi propia fe. Claro, en ese caso, obispo, Dios hasta quisiera bendecir a la persona, pero no puede. Ella fue probada, pero en esa prueba de fe ha sido suspendida. E infelizmente esto ocurre todos los días. Nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra confianza, nuestra fidelidad es probada. Y no podemos permitir que las dudas, las emociones o los criterios de este mundo se impongan a lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Nosotros a diário somos probados em la fé. A diário escutamos a palavra de Deus por um lado e a palavra do diabo por outro lado. Escutamos palavras de fé e palavras de dúvidas, palavras de vida e palavras de morte. E quem decide que palavra vá a seguir és uno mesmo. Soy yo, és usted. La vida es hecha de decisões. Nadie nasceu destinado ao fracasso ou destinado ao êxito. Não. Nadie nasceu com seu destino marcado. Nós outros marcamos nosso destino. Eu marco meu destino, porque se eu decido obedecer a Deus, sacrificar, abandonar o pecado, abandonar as coisas malas deste mundo e viver uma vida em fidelidade, em obediência à palavra de Deus, eu vou a vencer, eu vou a conquistar. O Espírito Santo me guiará, o Espírito Santo llenará minha vida, me capacitará para vencer neste mundo. Pero se eu dou lugar a palavras maliciosas, palavras de dúvidas, porque muita gente às vezes dá lugar a palavras maliciosas. Há muita gente que pensa que a Deus não lhe importa. Pensa que, Deus necessita de Elia. Quando Elia é quem necessita de Deus. Somos nós outros quem necessitamos de Deus. E se você, amiga minha, amigo meu, se volve a Deus, você pode estar seguro que Ele se volverá a você e cambiará a sua vida. Jesus disse, se alguno quer venir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É sua decisão, se você quer. E por isso estaremos realizando esta hogueira santa este domingo, próximo domingo, a hora, domingo 12, esta hogueira santa de Israel, que é para quem? É para os que querem. Alberto, a hogueira santa de domingo será para os que querem, é para os que creem, é para aqueles que estão em la fé, para aqueles que creem que podem fazer a diferença, para aqueles que não estão, conforme a situação que estão vivendo e querem um câmbio de vida. Para estes é a hogueira santa de Israel. E neste domingo vamos a passar por el santuário para presentar nuestras vidas, para presentar nuestros pedidos de oración, para expresar y materializar nuestra dependencia hacia Dios, no por una obligación, no por imposición, pero sí en un acto voluntario de fe y de devoción delante de Dios. Vamos a presentar nuestras vidas porque creemos en su palabra. Su palabra dice que habrá una diferencia
entre aquel que le sirve y aquel que no, entre el justo y el malo. Y vamos a buscar esa diferencia que empieza por el Espíritu Santo en nosotros y por una diferencia también que se extiende a todas las áreas de la vida, como la vida familiar, la vida sentimental, por la economía, por el éxito. Claro, dice el propio Señor Jesús, y creemos en esto, creemos. Y por eso lo vivimos. Dice, buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y nadie discute que esta búsqueda tiene que ser nuestra prioridad número uno, nuestra salvación, nuestra relación personal con Dios. Pero Jesús también dice, y las demás cosas os serán añadidas. El propio Jesús también dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos en este mundo y creemos que Dios tiene para dar bendiciones espirituales, eternas y todo lo necesario para una vida de dignidad. Y en este domingo estaremos pasando por el santuario en búsqueda de esta diferencia, en búsqueda de esta respuesta. Y nosotros te invitamos para que vengas y vivas por la fe. Claro, no esperes al domingo para venir a la casa de Dios. Puedes venir hoy mismo si quieres, hoy mismo, e informarte cómo entrar en la gran campaña de Israel y hacer este voto de fe, cómo entregar tu vida para Dios. Y el domingo estaremos pasando por el santuario en la casa de Dios, aquí en Madrid, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de Atocha Renfe del Museo Reina Sofía. E esta semana estaremos todos os dias buscando o Espírito Santo, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E o domingo muito especial, domingo de la Hoguera Santa de Israel, 10 da manhã. Todos tendrão a oportunidade de entrar en el santuário de los milagros e agir delante de la presença del Deus Todo-Poderoso, apresentar-lhe suas vidas, seus problemas, suas necessidades, com certeza que sua vida cambiará. Como dijo el apóstolo, acerquemo-nos, pois, confiadamente ao trono de la graça para alcançar misericórdia e achar graça para el oportuno socorro. Venga confiadamente acercar-se ao trono de la graça, porque Deus lhe responderá e hará a diferença em sua vida. Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Participe. E se este mensaje lhe ha ajudado, lhe ha bendecido, lhe trajo fé, comparta também com seus amigos e familiares. Mañana regressaremos com todos ustedes.